caritos, abuelita curandera, danzaremos. Oi, oi, oi! Gente, hoje eu vou contar uma história para vocês sobre ciúmes e vou tentar falar um pouquinho sobre uma coisa que muitas pessoas em muitas sessões eu preciso repetir, que é quando a gente olha para as raízes, né? Não adianta a gente olhar para a dor, né? O ciúmes, ele é uma dor emocional, é uma ferida crônica, né? Que tem uma raiz lá na infância, lá no comecinho, né, dos nossos relacionamentos, que é a nossa relação com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as primeiras pessoinhas que a gente conhece, assim que a gente vem pro planetinha azul chamado Terra. Então, assim, a gente aprende a se relacionar com as primeiras pessoas que estão, né, na nossa vida, que são as pessoas que estão na nossa casa. E o que pode acontecer, né? É muito comum as pessoas que têm irmãos, né, serem mais ciumentas do que as que não têm, por causa da competição, né? A gente vem, né, de uma educação, de um mundo em que a competição é muito estimulada, como se o sistema todo, né, colaborasse para que uma pessoa competisse com a outra, para uma ganhar e a outra perder. E o que acontece, né? A gente vê agora, por exemplo, nas Olimpíadas, né? As Olimpíadas, elas mostram pra gente justamente isso. Quantas pessoas passam a vida trabalhando, se esforçando, né? No esporte delas, treinando. E chega na hora, só uma vai, né? Ser a medalha de ouro. E tem outras pessoas que elas até vão pro pódio, só que elas estão ali, né? Não são protagonistas da história. E aí o que acontece? As pessoas que estão nesse lugar de competir, de ter que derrotar uma para poder se sentir, né, merecedora e ganhadora, né, da medalha de ouro, isso faz com que a autoestima não fique muito boa, né? Então essa coisa da gente olhar para dentro é o que realmente faz, né, a autoestima melhorar. E quando a gente fala olhar para dentro, não é só pensar. Se fosse só pensar, consumir vídeos, conteúdos e coisas mais superficiais, ler sobre isso, aí seria fácil. E a gente, na verdade, as melhores coisas, né, elas precisam não precisa ser difícil, mas elas precisam de um certo esforço, né, de um trabalho para que elas estejam, né, concretas na nossa vida. E uma delas é a gente ter técnica, né, para conseguir olhar para isso. E essas técnicas, elas são justamente as perguntas que você pode se fazer ou que você vai receber, né, na terapia. E essas perguntas, elas são baseadas na tua história. Então, quando você começou, né, a sentir ciúmes, quando você começou a sentir que você não era suficiente, ou quando você colocou a outra pessoa nesse pódio da tua vida que ocupou muito mais espaço do que você, né, do que o seu desejo, os seus sentimentos, as coisas que você prioriza. E muitas pessoas vão voltar lá naquela história, né? Quando foi a primeira vez que eu senti muitos ciúmes? Quando foi a primeira vez que essa dor, ela me visitou né, na minha vida? E vão vir coisas, um dia a minha mãe, ela me comparou, né, com as notas do meu irmão, ou ela falou que a minha prima era mais educada, ou ela cuidava melhor das coisas. E nesse momento você entra na competição, a gente chama de triangulação, né, e entra também nesse lugar de como se você não tivesse escolha, né? Como se você fosse uma vítima daquela situação e você precisasse suportar aquela situação, tolerar, como se você fosse aquela criancinha, né? De quando a mãe comparou e você não tinha realmente o que fazer. Então você tinha que se conformar, aceitar e falar, putz, vou tentar ser melhor da próxima vez. O que isso faz com a pessoa? Constrói, né, no íntimo que sempre você precisa ser melhor, sempre você precisa superar alguém, e não é se superar, não é ser melhor do que você mesma ontem, né, mas ser melhor do que aquela outra pessoa. E quando você está dentro de uma relação e você tem ciúmes, né, você sente ciúmes, você começa a olhar para essa vontade de superar a outra pessoa como se ela fosse como se ela estivesse competindo com você, e nem sempre. Na maioria das vezes, não.
Na maioria das vezes as pessoas nem sabem que que você está tentando competir ou que você está olhando para elas como alguém que está competindo. E aí entra, né, a cura disso, que é quando você ressignifica o que ficou guardado em você, né? Por exemplo, você pode ter guardado uma ideia de que você não é suficiente, que nada que você fizer vai resolver, que nada vai te tirar desse lugar e te colocar no lugar, né, de protagonista da sua vida. E quando você resolve esse trauma lá da infância, lá de onde começou, você para magicamente de atrair situações em que as pessoas te colocam nesse lugar, ou você se coloca nesse lugar e começa a se tornar, né? Fica nutrindo essa ideia de que você é uma vítima daquela situação. O ciúmes ele está ligado diretamente com a segurança, com a autoconfiança, né? E para você poder confiar em você, você precisa saber que você pode contar com você. Aí entra uma outra questão, né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você acorda todos os dias de manhã e você fez um compromisso com você intencionou que você ia para academia, que você ia treinar, que ia ficar com uma saúde melhor, né? Fisicamente melhor, mais bonita e tal. E aí chega de manhã, você acorda e fala, tô com sono, não vou, né? Ou você simplesmente fica com preguiça de ir. O que acontece com o teu sistema? Você começa a olhar para dentro e não confiar mais que você vai poder cumprir aquele compromisso, que você consegue fazer um compromisso com você e cumprir. Então, tentou ir treinar, não conseguiu, o que acontece ali? Você começa a ficar menos autoconfiante, né? Fica insegura com relação a você mesma. E aí, naturalmente, você vai atrair pessoas também que são inseguras ou que não te transmitem segurança, né, autoconfiança, e vão te provocar situações, né? Então é como se a vida chegasse, né? Você faz um movimento, né, como se fosse um jogo de xadrez, e a vida faz outro movimento. E aí você tem que aprender a se sair daquele movimento e se superar para poder, né, resolver a questão. Não, Sérgio, não é procrastinação, eu estou falando sobre insegurança, que a insegurança crônica, ela gera ciúmes, né? Então, e ciúmes é uma ferida mortal, é um ponto, né, de vibração muito baixa, em que as pessoas entram nessa armadilha de culpar outra pessoa, né, de transmitir a responsabilidade do que está acontecendo para outra pessoa, né, e não se responsabilizar. Pela própria parte, né? Como você se responsabiliza? Quando você vai buscar lá no fundo, né, da tua alma, fazer terapia, tentar entender um pouco mais essa raiz, né? E resolver crenças limitantes. Se você acha que todo mundo trai, se você acha que infidelidade é uma coisa normal, se você está nesse lugar, né, de escassez, de eu me contento com migalhas de afeto, você vai atrair, né, pessoas que também não estão prontas, né, para poder mergulhar e te entregar um pouco mais de segurança. E aí você vai sempre jogar, né, para outra pessoa como se ela precisasse resolver o teu problema. E na verdade, se cada um resolve o próprio. E é engraçado porque assim, quando tem esses processos, né, de atendimento, as pessoas vão tratar essa ferida emocional, ela começa a se desinteressar por situações que não transmitem, né, essa segurança e essa reciprocidade. Ela começa a simplesmente deixa pra lá, ela coloca outra coisa no lugar, outra coisa, até que chega um momento que ela simplesmente não tem mais tempo para isso. Ela não prioriza mais, né, situações em que ela vai sentir aquela ferida que ela já tem sendo ativada. Ela começa a se respeitar, a respeitar o próprio tempo, a respeitar o próprio sistema. Né? Como uma pessoa, por exemplo, ela tem, sei lá, uma dor crônica no joelho. Ela começa a correr na esteira e ela percebe que aquilo ali vai machucar ela mais. Né? Então, o que ela faz? Ela se preserva, ela não vai para a esteira, ela vai fazer uma fisioterapia, que aí, quando a gente faz um paralelo, né, a pessoa tem a ferida dos ciúmes, ela sai da casinha, ela briga, ela faz barraco, ela cobra o outro, ela vive uma relação, ela começa a atrair situações tóxicas, ela não consegue sair de situações abusivas, de relações abusivas, né?
ela começa, a vida mostra para ela, coloca pessoas e situações na frente dela para ela aprender a lidar com isso. E se ela usa ferramentas, né, como a pessoa que tem a dor no joelho, vai fazer uma fisioterapia, vai, né, tratar essa dor, e aí ela consegue, né, se livrar da dor, ela consegue resolver o problema, né? Agora, se ela começa a deixar para depois e sempre ir para a esteira correr, né, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai pifar tudo, né? Vai dar uma pane geral. Mesma coisa, se você sente muito ciúme, se você sente que isso é uma ferida mortal tua, uma coisa que vai te incomodar muito, primeira coisa, né? Tem que tratar, tem que olhar para isso como uma dor, quase como uma doença, porque quando a gente fala sobre vibrações baixas, essas vibrações elas provocam mesmo, né, doenças físicas. E ciúmes é uma vibração muito baixa, porque ela ela deriva da insegurança crônica, que tem uma raiz lá no fundo, lá no começo da tua história. E aí, quando você trata isso, você começa a ter uma vida mais leve, né? A vida começa a te dar situações de menos desafio com relação a isso, porque você já aceitou, né, cuidar e se compreender melhor, né? E se comprometer com isso. Tem muito a ver também com o ganho, né, de virtudes. Por exemplo, se você se coloca em situações que você tenta aceitar, né, situações que você percebe que são desafios muito que te levam ao extremo. Isso não é se respeitar, isso não é respeitar os seus próprios limites e talvez tenha a ver também com você aprender a colocar limites. Né? Então, virtudes como a sororidade pode te ajudar, né, com ciúmes. Se você é uma mulher e você tem ciúmes de outras mulheres, você pode olhar para elas não como concorrentes, como competidoras ou num espaço que só tem lugar para uma, mas olhar para elas como uma mulher também, né, que tem sentimentos, vontades e desejos como os seus. E tem beleza como a sua, né? São níveis e são formas diferentes, mas é apenas uma mulher. E quando você consegue olhar com amorosidade, porque você ganhou essa virtude da sororidade, isso te liberta de olhar como uma concorrente e você começa também a se olhar, né? Começa a perceber que você tem todas as qualidades e tudo que você está olhando e admirando nessa outra pessoa que estava te dando medo. Isso está servindo para mostrar, né, para você que você também tem, talvez em um outro nível, talvez de uma maneira diferente, mas você também tem, né? Tem, sei lá, você percebe que tem a atenção, né? A pessoa que você gosta, que você tá dando mais atenção para outras pessoas, né? É hora de você perceber que é hora de você dar atenção para você, dar atenção para os seus sentimentos, dar atenção para as suas emoções, dar atenção para a sua comunicação, para os sonhos que você deixou de realizar, né? Para falar sobre como você gostaria de se sentir dentro de uma relação, porque às vezes a outra pessoa nem sabe, né? Ela não faz ideia do que você imagina, do que você sonha, do que você quer, como você quer ser tratada. E se você não falar, ninguém é obrigado a adivinhar, né? Eu tive já algumas situações, assim, eu era muito ciumenta, não é à toa que eu estou falando disso agora, e eu tive assim, eu sempre colocava a culpa na outra pessoa, sempre achava que o outro era o responsável para resolver a minha ferida mortal, né, de insegurança. E depois de muito trabalho, né, muitas tentativas também de atalhos, né, de exigir do outro, de controlar, de pegar todas as senhas, de querer estar nos mesmos lugares, de respirar o mesmo ar, de quase querer ocupar o mesmo lugar no espaço do que a outra pessoa, para tentar ver se aquilo me dava segurança, transmitir isso para mim. Eu percebi que não, né? Não é assim que funciona. Porque eu tive tudo isso, né? Eu tive uma relação em que eu tinha total controle. Ele deixava, sabe? Ele me deixava controlar tudo e não adiantou nada. A hora que eu percebi que eu tinha total controle, eu não queria mais. E eu não queria mais porque eu já tinha percebido que não era ali, naquele lugar de controlar o outro, de fazer o outro tentar me ver, né? Mas era o lugar de eu me gerenciar as minhas emoções e curando, né? Retirando esses traumas, retirando essas
como se fossem camadas, né, de uma cebola. Você vai tirando uma camada, depois outra na terapia. E aí você percebe que você consegue olhar realmente para aquilo que é a tua essência. E aí você se comunica através dela. Você vai falar para a pessoa de uma forma completamente diferente sobre a tua insegurança, sobre o que está te incomodando, sobre quais são os seus limites, né? Se você é monogâmica, você não vai querer estar com uma pessoa que é poligâmica, ou uma pessoa que escolhe isso, né? Porque isso não é uma questão muito de eu sou, né? A não ser que a gente, sei lá, se fôssemos árabes, a gente ia poder entrar mais nessa discussão. Mas hoje, o que eu acredito é muito isso, assim, sabe? Que onde não tem verdade, não tem amor. E se você tem combinados, tudo pode. Se você tem acordos e tudo acontece dentro desses acordos, ok. Mas se você tem acordos que valem só para uma pessoa e para outra não, o nome disso é corrupção, né? É malandragem, é trambique, é vibração negativa. Então, aí entra a cura da tua parte que estava te fazendo se atrair por situações assim. Né, por pessoas que estão, né, nesse lugar de poucas virtudes, de poucos valores, de desrespeito, de achar que enganar a outra é inteligência, né? E por que você está escolhendo isso para a tua vida, né? Situações assim tão com tanta dificuldade, com tanta diferença, né, de quem você é. Aí entra a questão da autoestima também, né? Como que é a autoestima? Gente, a autoestima não é gastar dinheiro com cabeleireiro caro. A autoestima não é ficar torrando dinheiro com roupa, com maquiagem, com o celular da moda, o carro novo e por aí vai, né? A autoestima é como você se relaciona com você mesma quando você está sozinha, né? O que você fala sobre você mesma para você, né? Você já parou para se ouvir, né? Como que é quando você olha para o espelho de manhã, você olha e já fala, nossa, eu tô horrível aqui, ó, minha sobrancelha tá falhada, meu cabelo tá seco, eu preciso fazer uma plástica não sei onde. É assim, né? Ou você olha e fala, nossa, que bom eu tô viva, que bom eu consigo olhar para o brilho dos meus olhos, que bom eu tenho uma nova chance, eu tenho uma nova oportunidade para fazer diferente e para ir em busca de tudo aquilo que eu quero para melhor na minha vida. E aí você começa a olhar para esse objetivo maior, né? Para o teu sonho, para o teu propósito de vida, né? Para aquilo que você pode contribuir. Isso te faz se estimar, né? E tanto faz a sobrancelha, o cabelo, a roupa, o que for. Lógico que você vai procurar fazer sempre o melhor possível com o que você tem naquele momento, mas o que vai te fazer ficar, né, autoconfiante é muito mais o que você é do que o que você tem, né? Quem você é. Porque quando você sabe o que você quer, quase todo como você aceita. É assim, se você tem um objetivo, tem uma meta, né, definida de vida, algo que você realmente quero viver uma relação saudável. Eu quero estar em um lugar em que eu me sinta ouvida, respeitada, considerada, que eu seja prioridade, que tenha exclusividade. Por quê? Porque eu entrego isso. Basicamente, só por isso, só porque eu entrego isso. Porque eu estou a serviço, né, de sentir amor, de entregar amor. E se eu tô com alguém que não tá me entregando isso, eu vou resolver em mim a minha parte que tá ressoando com essa pessoa. Tá difícil de desapegar, né? Tá acontecendo isso, aquilo, eu não tô conseguindo ainda deixar, né, essa pessoa. A gente cura, né? É olhar também para a terapia como uma possibilidade de você se curar da mesma forma que você levaria a sério se você estivesse falando de uma dor física. Eu já tive umas situações assim em que eu ficava tão brava e eu queria que a outra pessoa... Teve uma vez que eu terminei um namoro bem longo e aí eu comecei um outro e inconscientemente, lógico que eu descobri isso muito depois, eu achava que uma pessoa era a outra, sabe? Eu esperava assim que os comportamentos que eu tinha dentro de uma relação, que essa outra pessoa que eu comecei a me relacionar, ele ia ter as mesmas atitudes e eu ficava cobrando isso. E não, né? Cada pessoa é uma e a gente tem que só avaliar para ver se a gente aceita ou não, né? O jeitinho da outra pessoa. Se a gente sentir que não aceita, tem que deixar ir ou trabalhar em você para aceitar, se você perceber que é justo, que vai ser gostoso, que vai te dar prazer e alegria.
né? Que relação é isso? Relação é parceria para ter alegria, para ter prazer, né? E nem é de um fazer o outro crescer. Antes eu também tinha essa crença, sabe? De que a gente tem que fazer o outro crescer, sabe? Mas vira terapeuta da outra pessoa, vira professora, vira mãe, menos mulher. Que é péssimo, porque aí depois a pessoa fica sentindo assim, resolve de um lado, mas de outro não, né? Então, assim, qual é a postura? A postura é você não entrar nesse lugar, né? De ficar pageando ali, né? De ficar paparicando. Mas como que você consegue? Quando você cuida da tua vida. Cuida de verdade. O que é cuidar da vida, né? Às vezes você olha pra tua vida e fala assim, vou fazer assim. Aqui tá minha vida. Aí eu olho e falo, putz, minha vida, não consigo ver beleza nela. Não consigo ver que tem uns moranguinhos legais, que é a minha saúde. Aqui uma xícara bonitona, que é a minha família. Aqui a base, que é sólida, que é a minha ancestralidade, a minha liberdade, os meus sonhos. Eu não consigo ver. Aí o que acontece? Você precisa limpar esse quadro aqui, começar a olhar e falar, cara, eu dou valor na minha vida. Eu consigo valorizar os meus momentos de descanso, eu consigo valorizar os meus momentos de solitude, os momentos em que eu vou fazer nada, os momentos em que eu só vou sair de casa se for realmente para estar com pessoas que são muito legais. E isso vai fazer você começar a gostar mais de você. E quando você gosta mais de você, é porque você valoriza o seu tempo. Você valoriza até quando você não tem nada para fazer, mas você prefere ficar em casa, ficar sozinha, ficar com você, ver uma série gostosa, tomar um vinho sozinha, comprar uma comidinha que você gosta, ou cozinhar, ou cuidar da tua casa, fazer as coisas mais simples do mundo. Tomar sol, olhar para a natureza, conseguir se conectar de verdade, né, com a tua fé, com as coisas superiores e deixar muito, muito claro tudo aquilo que você quer viver, porque se você tiver clareza sobre isso, as pessoas vão ter vergonha de te oferecer menos. Elas vão olhar para você, por exemplo, uma pessoa que tem mania, né, de passar vergonha, de passar ciúmes, né, de propósito, porque tem isso também. Tem pessoas que têm tanta insegurança, né, e que ela faz de propósito. Ela vai lá, cria situações, né, para te deixar enciumada. Por quê? Porque ela quer perceber a tua reação para ela poder se validar, né, para o ego dela ficar feliz. Nossa, porque ela pode ter a crença, né, tipo, tá bom, meu namorado vai lá e ele fala assim, eu acho que eu não, inconscientemente, tá, gente, eu não tô à altura. Essa pessoa é mais bonita, ou mais inteligente, ou mais rica, ou mais poderosa, ou mais isso, mais aquilo do que eu. Cara, eu tô aqui, não sei o que fazer para superar isso. Ao invés dela olhar para a vida dela, né, ir lá pro quadradinho dela e falar assim, nossa, como eu vou fazer esse morango aqui ficar mais gostoso, mais legal? Como eu vou fazer esse passarinho aqui ficar maior? Como eu vou fazer para esse vaso que é a minha família ficar mais bem cuidado? Não. Tem gente que tá nesse outro padrão que ele quer diminuir o outro, né? Ele quer fazer, tipo, já tá com ciúmes, eu vou provocar. Vou olhar para outra mulher na frente, eu vou criar situações, né? Enfim, infinitas situações. Eu vou curtir uma foto, eu vou comentar uma foto da amiga dela, eu vou reagir a uma coisa no Instagram, uma bobagem, mas eu vou, né, dificultar a situação ali. Por quê? Porque quer ver a tua reação. Porque se sente amado quando tem, né, uma reação de raiva, de ciúmes, de infantilidade. Por mais que fala que não, né, conscientemente, inconscientemente vê isso como um ganho secundário. E aí, se você tá no teu lugar, né, e você tem consciência de quem é você tem consciência de tudo aquilo que você já fez, né, que você construiu para chegar até esse momento, fica muito mais fácil, né? Você começa a olhar e achar uma babaquice, achar uma criancice, aquilo não te atinge mais. Você não olha já para outra mulher falando, nossa, a hora que eu virar as costas eles vão se pegar. Tá bom, e se eles se pegarem, o que vai acontecer de pior? Vai acontecer que ele vai ter que sair da tua vida, porque vocês tinham um acordo, né, de fidelidade, por exemplo. O que vai acontecer? Nossa, mas vai doer, eu vou me sentir mal. Será que o meu cabelo não tá bom o suficiente? Será que a minha roupa não é adequada para a ocasião? Né? Tudo isso passa na cabeça, né, de quem tá nesse lugar de ciúmes, mas
quando você está, né, com a autoestima em dia, quando você consegue perceber quais são os seus valores, quais são as virtudes que você já conquistou, os seus valores inegociáveis. Quando você se conhece o suficiente, você sabe se posicionar. E aí você simplesmente vai falar, para que tá feio, né? Tá ridículo isso. Você não tá respeitando a sua energia feminina. O homem mesmo, né, tem energia feminina, que são as emoções. E quando um homem desrespeita o feminino, né, porque no caso de provocar ciúmes ou fazer qualquer coisa nesse sentido, ele tem prejuízos para ele, né? São prejuízos íntimos, são coisas assim que ele começa, a não ser que seja um psicopata que não sente culpa, mas isso vai reverberar depois numa crise de ansiedade, numa depressão, numa sensação de pânico, na falta de energia, de ânimo para o trabalho. Por quê? Porque estava passando por cima do emocional quando fez uma gracinha para outra pessoa, com a intenção de cutucar a primeira, para tentar construir, né, como se fosse um ganho secundário, a própria autoestima, né, porque percebe que uma pessoa está com ciúmes dele, então ele tem valor. E aí a gente olha para esse ciclo repetitivo, né, de comportamentos que as pessoas fazem porque é muito mais fácil, é muito instintivo, e isso alimenta realmente o ego naquele momento, mas não traz a autoconfiança, né, que essa pessoa precisa de verdade. Porque ela não é sustentável, porque está machucando outra pessoa, né? Está saindo de um lugar de vibração baixa. Então, assim, tudo é energia, né? Ciúmes é uma energia de baixíssima vibração, tanto para quem cai, né, em jogos de ciúmes, quanto para quem promove jogos de ciúmes para tentar suprir a própria autoestima, né, com os ciúmes do outro, quanto a pessoa que fica sentindo ciúmes e culpando e puta com a outra pessoa, fala, meu Deus do céu, por que ela está fazendo isso? E por que eu ainda tô aqui, né, brava com ela mesma, porque ela não consegue sair, né? Eu já tive muitas vezes nesse lugar, de ficar com a raiva, não era do outro, não era da mulher, não era de ninguém, era de mim. Porque eu olhava e falava, meu Deus, mas por que eu tô me colocando nesse lugar? Eu tô me sujeitando a isso. E nem era coisa muito séria, tá, gente? Teoricamente, né, muito grave. Mas assim, de olhar e falar assim, não tem que estar em grupo de, enfim, não, né, coisas assim que eu me sentia desrespeitada. E aí eu falei assim, eu tô me sentindo desrespeitada porque eu tô me desrespeitando estando nesse lugar, né? Eu estou errada de me colocar nesse lugar, né? De me colocar nessa situação, de tentar fazer dar certo uma coisa que já nasceu errada. E aí quando você começa a soltar essas coisas e ter coragem, principalmente de falar para outra pessoa que você não aceita, que você não tolera e que se acontecer de novo você não vai estar lá para assistir, ou que você simplesmente vai se retirar, a coisa para de acontecer, assim, é mágico. Ou você começa a se desinteressar e encontrar pessoas que você não precisa falar, coisas que são tão básicas, que são tão, né, pequenas. O ciúmes, ele tem uma raiz muito, muito, muito infantil. É muito uma coisa de criança. A tua criança interna que fica com ciúmes, sabe? Que quer matar a irmãzinha que nasceu porque o bebê ganha presentes e ela não. Que quer soprar a velhinha de aniversário, né? Tem até um meme de uma menininha que ela foi lá e soprou a velhinha da irmã. E aí você fala assim, por quê? É puro ciúmes, né? É uma reação de ciúmes. E às vezes por ciúmes uma pessoa vai lá e provoca ciúmes na outra. Ela tá muito bonita, ela tá chamando muita atenção, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra festa com ela, mas eu vou dar atenção para outras. Porque aí ao invés de brilhar, ao invés dela chamar atenção, dela se divertir, ela vai perder a noite inteira olhando para o que eu tô fazendo ali com a outra pessoa. Aí você, numa situação de baixa autoestima, o que faz? Realmente perde a noite inteira. Não, mas peraí, meu namorado tá comigo, mas tá dando bola para outras pessoas, tá claramente seduzindo outras pessoas. Ou ela tá dando atenção, tá sendo ali um pouco discreto, mas eu tô percebendo, eu não sou boba, né? E aí você perde a tua noite inteira, pega todo aquele baldinho de energia positiva, aquelas coisinhas gostosas que você construiu, né? Horas que você ficou se arrumando, que você ficou lá se cuidando, pra quê? Para entregar para outra pessoa em forma de atenção, é um suprimento, mesmo que é negativo, mas é de atenção. Você está dando atenção, está dando a tua energia para outra pessoa. Agora, se você está num cenário que você está com uma autoestima muito boa, você olha e fala, coitado, então eu vou aproveitar para fazer a mesma coisa, não porque você está competindo, mas para se divertir.
Ah, ele está se divertindo dessa maneira? Ótimo, eu vou me divertir da minha maneira, né? E aí você vai se divertir, não vai perder teu tempo nem tua energia fazendo as coisas que você faria se você tivesse com a autoestima baixa, né? Peraí, eu vou conversar com as pessoas que são legais, eu vou comer a comidinha gostosa, eu vou dançar, e na hora que chegar em casa eu vou ter uma conversa que eu não quero mais ir para uma festa e me sentir sozinha lá, né? Se for para eu ir me sentir sozinha, eu vou sozinha. E aí a pessoa vai ver se ela tem para dar isso para você. Se ela tem, né, uma autoestima boa para sustentar, suportar, estar acompanhado e se divertir mais do que se estivesse sozinho. Porque senão, se achar que é melhor se divertir sozinho, então tem que ficar sozinho. Né? Então, ensinar a outra pessoa a te respeitar tem muito a ver com você se respeitar. Com você perceber o que é o respeito, o que é o autorrespeito para você mesma. Né? Respeitar os seus sentimentos e também olhar, né, para aquilo que acho que o grande pulo do gato é você saber discernir, né, o que é a tua criança que está ali triste, brava, trazendo todas aquelas feridas para você, trazendo à tona daquele dia que aconteceu tal coisa, não sei o que, nananã, que não está elaborado no teu sistema, que quando você era criança teve que anestesiar, e aquela situação está trazendo essa criança louca, né, para fora, tipo, triste, e querendo bater em todo mundo, querendo matar pessoas, e querendo para poder ser ouvida, e curar, acolher essa criança e falar, calma, eu tô aqui, eu vou cuidar de você, nada disso vai acontecer com você, é uma conversa, sabe, é um diálogo interno, não vai acontecer nada de errado, né? Não, tá tudo em paz, tá tudo sob controle. Calcula as horas, quanto tempo falta para sair daquele ambiente. Porque às vezes mudar de atmosfera também é uma coisa bem legal, né, de acontecer. Porque se você vai pro banheiro, lava o rosto, dá uma respirada, né, toma água e deixar para resolver depois. Mas na hora de resolver, olha, me sinto assim quando acontece isso. Será que você consegue, por mim, fazer de uma forma diferente? Eu preciso me sentir mais segura nesse momento. E aí, ir para a terapia para entender por que eu estou atraindo isso. O que eu tenho que trabalhar em mim? O que essa criança quer me falar? Porque ela está aparecendo aqui. Né? Essa criança quer esfaquear uma mulher na festa. Ou essa criança quer pular do carro em movimento. A minha já quis, tá, gente? De tanto ciúmes. E aí, o que essa criança, quando ela não foi ouvida? E não é falar, fica quietinha, sabe? Bebe, toma um monte de álcool lá, anestesia mais. Porque na hora que ela aparecer, ela vai destruir tudo. E ela destrói um monte de coisa. Ela destrói casamento, ela destrói coisas em casa, ela destrói muitas coisas dessa criança enciumada que mora dentro. Então, realmente olhar, acolher e não ficar expondo, né, as situações que você sabe que não vai ser legal. Não ficar se expondo, né? É uma questão de se amar. E o que mais que tem de histórias aqui para eu contar para vocês? Acho que é a grande ferida, né, gente? É a insegurança mesmo. Né? A insegurança, ela pode ter vindo, é engraçado, às vezes você não tem história nenhuma de que minha irmã nasceu, eu fiquei com ciúmes, ou sei lá, tudo era pro meu irmão. As meninas tinham que dividir, igual a gente teve eu tenho uma irmã e um irmão, e a gente tinha uma bicicleta só rosa para eu e a minha irmã dividir, e o meu irmão tinha uma azul só para ele. Aí eu ficava com ciúmes do meu irmão, porque eu queria ter uma bicicleta só para mim. Depois a mesma coisa, o meu irmão tinha um quarto só para ele, e eu e a minha irmã tínhamos que dividir um quarto. E eu queria um quarto só para mim, eu não entendia o porquê daquilo. Então eu olhava e falava assim, nossa, o mundo deve ser injusto. Depois de adulta e tal, né? Então você fala assim, tudo foi o que foi, ninguém é vítima de nada. E se eu tivesse 3 filhos, eu ia colocar os 3 no mesmo quarto, ou eu sei lá o que eu ia fazer. Não tô nem julgando a história em si. Mas a grande questão é a crença que ficou, né, da injustiça. Os meninos são privilegiados, os homens podem mais, né? Os homens são os reizinhos, é assim que tem uma bicicleta sozinho e tem um quarto sozinho. E as meninas não, elas têm que se virar, têm que dividir, têm que ficar com menos, têm que aceitar 50% enquanto o outro tem 100%. Ficou tudo isso guardado,
né, registrado no meu sistema. E aí a hora que eu olhei para isso, eu falei, meu Deus, vamos ter que trazer, né, luz para isso. E na hora que eu trouxe luz, eu comecei a olhar para essa coisa de que hoje não precisa mais aceitar 50%, tá para aceitar 100%. E se estão me oferecendo 50%, não, obrigada, me retiro, pronto. Não precisa me ofender, né? Como aquela criança que se ofendeu que não tinha opção de se retirar, né? Era 50% ou nada. Então, putz, vamos pegar os 50% mesmo, vamos aceitar menos. Aí que nascem as relações de escassez. Né? Eu vou aceitar uma relação meia boca porque eu acho que é o que eu mereço, eu acho que é o que tem para hoje, sabe? E aí você começa a perceber que a tua abundância em todos os outros sentidos também fazem parte daquilo que você aceita receber, aquilo que você fala não. Boa parte das coisas que você fala não é a hora que você se posiciona. A hora que você fala assim, putz, tem só 50%, mas sabe quando você tá com muita fome e aí você fala assim, sei lá, vou tomar um sorvete? Você fala, mas eu queria uma refeição e não um sorvete. Então você prefere nem tomar o sorvete e esperar para chegar a hora da refeição? Relação abusiva é a mesma coisa, né? Ou relação de escassez é a mesma coisa. Se você percebe que tem migalhas, que é tipo médio, gente, não, obrigada, fica disponível. Né? Não vai gastar teu tempo, tua energia, tua beleza, tua paciência, teu saco para ficar num lugar que não vai te satisfazer, que não vai te entregar, né? Aquilo que você está buscando, aquilo que você já oferece. E o que é armadilha, né? A pessoa vai e ela tá lá, ela quer uma refeição, oferecem lá um picolé de limão. Aí ela ainda pega e paga 500 vezes mais do que vale aquele picolé de limão. Paga muito, muito caro pela migalha, né? Ela acha assim que se ela der muito naquela relação que é medíocre, que ela tá só recebendo migalhas, ela vai passar a receber mais coisas, mas ela não vai. A verdade é que quanto mais você insiste, né, em uma coisa que o teu sistema tá falando para você que não é legal, e você paga alto, né, para ficar, que é quando tenta fazer dar certo a relação. E vê que a pessoa não está fazendo questão, ela não está sendo legal com você, ela não está te entregando nem metade do que você gostaria, do que ela poderia fazer, e você continua lá, faz. Dá atenção, conversa, fica disponível, dá presente, é legal com os filhos, tenta construir um negócio juntos. Gente, tem gente que quase paga para estar dentro de uma relação abusiva, tóxica, porque falta a bendita da autoestima, do amor próprio, da autoconfiança, a insegurança está imperando, né? Eu tenho um programa de atendimento, são 10 sessões de 1 hora, uma por semana, onde a gente olha justamente para essas questões, onde nasceu, né, a insegurança. Quais foram as crenças limitantes que ficaram instaladas no teu sistema, né, sobre precisar aceitar pouco da vida das pessoas, onde a gente começa a trabalhar, né, a raiz disso. E assim, eu consigo dar exemplos para vocês aqui, contar algumas histórias da minha vida e o que me levou, né, para até para o mundo da terapia, né, das terapias integrativas, foi justamente as terapias convencionais não funcionaram. Ia demorar, assim, 50 anos para eu resolver coisas que eu resolvi em 3, 4. E quando eu falo para vocês, né, eu desenvolvi esse método de atendimento, que são essas 10 sessões, justamente baseado nas minhas dores emocionais, no caminho que eu já fiz, né, que eu consegui resolver sair desse lugar. E hoje eu consigo guiar, né? Eu consigo ter, né, técnicas, ferramentas e formas, né, de te mostrar o atalho. Então, assim, se você se identificou, se você percebeu que as dores que eu falei aqui, né, que esses exemplos eles ressoaram com a tua história, se você já percebeu tudo mentalmente, né? Se aqui no consciente está tudo resolvido e no inconsciente talvez não esteja, eu consigo te ajudar mais profundamente, né, com isso. Mas aí a gente tem que olhar, né, para o detalhe mesmo, né, olhar dentro da sessão particular, porque cada um tem uma história de vida, né? Existem padrões, tá bom, tem questões com papai e mamãe, tem questões com irmãozinho e irmãzinha, mas talvez a história do quarto da bicicleta que eu contei agora há pouco não seja a tua, né? Talvez você não esteja nesse lugar de falar assim,
Não, eu quero uma refeição, eu não vou aceitar um picolé de limão e pagar caro pelo picolé de limão. Eu espero a refeição e tudo bem, né? Mas essa refeição chega, ela não é gostosa, mas eu como mesmo assim. Mesma coisa, né? Eu tô numa relação que não é gostosa, mas, mano, eu não consigo sair disso. E aí? Vai ficar até quando? Né? E são essas crenças que são a cola, né? E aí que tá o meu trabalho, né? Desfazer, dissolver essas crenças limitantes. Né? Quando você dissolve essas crenças, você passa a atrair situações muito mais fáceis de lidar. E aí sim você vai estar dentro de uma relação que é aquela refeição abundante, feliz, que você não precisa, que você sente que é justo. Sabe quando você paga o preço justo por uma coisa que você quer muito, você olha e fala, nossa, que delícia, você gasta o dinheiro com, sabe, com alegria, assim, feliz. É a mesma coisa, amor é igual, são energias. Né? Se você está dentro de uma relação que é abundante, se você está dentro de uma relação que é saudável, uma relação em que você percebe que tem entrega, tem respeito, tem reciprocidade, gente, é leve, é prazeroso, é divertido, né? E aí tudo que você tem para entregar também, você tá lá, né? Tá entregue, você tá vivendo, né? Tem confiança, tem segurança, tem uma base. Mas isso não é o outro que tem que mudar, né? É uma transformação que você precisa fazer em você, né? E assim, não tem nenhuma pessoa até hoje que saiu, né, desse programa de 10 sessões e saiu igual, sabe? As pessoas, elas saem assim completamente diferentes. Tem nos meus destaques muitos depoimentos, inclusive tem alguns que estão até identificados, que as pessoas não ligaram de deixar com o nome delas, né? São pessoas todas que eu atendi dentro desse processo e que estão realmente transformadas, né? Se passaram a vibrar nessa energia mais positiva, curaram esses traumas de uma forma muito rápida e já estão, né, vivendo relações mais saudáveis, primeiro com elas e depois com os outros, né? E é isso que a gente vai reprogramando e mostrando dentro desse método, né? Semana a semana você vai percebendo as transformações, as mudanças, né? E isso é definitivo, né? A melhor parte é essa. Depois que você aprende, você não desaprende mais. Depois que você vê, não dá mais para desver. Então, depois que você aprende a pôr limites, depois que você aprende a se posicionar, que você consegue reconhecer seus valores, você vai percebendo que o teu poder pessoal desperta. E aí o despertar desse poder é o que faz, né? Você ter os resultados na tua vida que você quer e não ficar, né, dando murro em ponta de faca onde não tem aquilo que você busca. Né? A gente tem que aprender a plantar em terreno fértil, mas também a ser um terreno fértil. E é isso que eu posso te ajudar, tá bom? Gente, obrigada por estarem até aqui, estarem comigo até agora. E se ficou alguma dúvida com relação a isso, eu vou deixar salvo essa live. Pode comentar, eu acho que eu vou subir pro YouTube ela. Deixa nos comentários as dúvidas e qualquer coisa, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, me procura, me chama no direct e vamos fazer, né, esse programa de 10 sessões para poder resolver mesmo, né, não só se informar a respeito, né, dos ciúmes, da insegurança, da escassez, né, da falta de amor próprio, da indisponibilidade emocional, que talvez tudo isso tenha a mesma raiz, tá bom? Um beijo, até a próxima!